Estamos de volta com o WW e há pouco mais de uma semana do segundo turno da eleição presidencial na Argentina, uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira, mostra Javier Milei na liderança pela Casa Rosada. Ele aparece com 52,1% das intenções de voto, à frente do ministro da Economia e candidato governista Sérgio Massa, que aparece com 47,9%. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A disputa está apertada e os resultados não têm variado muito nas últimas semanas. E neste domingo, dia 12, Massa e Milei vão se enfrentar no terceiro e último debate antes da votação. Os eleitores vão às urnas no dia 19 de novembro. Professor Alberto Pfeiffer, esse debate pode mexer de alguma maneira nessa eleição, na reta final? Pode. Qualquer aspecto altera a percepção do eleitorado numa eleição tão disputada. Provavelmente nós teremos um resultado que dará a vitória por pequena diferença e o debate sempre poderá trazer alguma reviravolta no sentido mais do descontrole de um dos dois candidatos, ele ser pilhado em alguma situação de desconforto, do que propriamente na apresentação de novas propostas, né? As propostas de Sérgio Massa são conhecidas, ele trabalha com a hipótese de que ele conhece o governo, de que ele é capaz de alterar a lógica vigente e garantir os direitos dos argentinos, principalmente pelo lado da justiça social, e a lógica de Milei é de romper com o que está aí, que levou ao descalabro econômico, à pobreza, ao aumento da criminalidade, a uma inflação sem precedentes, ou pelo menos nos últimos 20 anos sem precedentes, ao endividamento externo impagável. Enfim, é uma eleição polarizada e pequenos fatores podem sim alterar a tendência do eleitorado, principalmente esse eleitorado que vem de Patrícia Burrich, que é um eleitorado que ficou um pouco no meio do caminho, né? Era a terceira força, perdeu, era a terceira força eleitoral e ficou de fora do segundo turno. Foi interessante notar que semana passada tivemos o debate entre os candidatos a vice-presidente e a candidata do Javier Milei, a Victoria Villarroel, se saiu muito bem e conseguiu, talvez ali, demonstrar uma capacidade da chapa Milei-Villarroel ser melhor do que a chapa de Sérgio de Massa com Agustín Rossi, né? Rossi é o chefe do gabinete do ministério do presidente Alberto Fernandes e é uma pessoa também profunda, né, do peronismo e, portanto, representa uma solidificação da proposta de Sérgio Massa. Então, sim, o debate tem potencial de alterar um pouco o equilíbrio e temos, nessa semana toda, ainda uma dúvida muito grande. As pesquisas no primeiro turno e nas eleições primárias se mostraram equivocadas, então também não dá para se fiar muito na veracidade delas. Daniel? Caio, as pesquisas na Argentina tradicionalmente têm um nível de acerto bastante baixo. Dito isso, é preciso reconhecer que a pesquisa no primeiro turno da Atlas Intel foi a que mais se aproximou do resultado realmente verificado. Aí, quando a gente pega o que essa pesquisa diz nos detalhes, com a transferência de votos de candidatos que ficaram de fora do segundo turno. Vamos começar da candidata que teve a menor votação para quem teve a maior. Miriam Bregman foi uma candidata da esquerda radical, teve só 2% dos votos e ela transfere praticamente tudo que teve para Sérgio Massa. Os eleitores de Bregman consideram praticamente inaceitável uma vitória do Milei. Juan Schiaretti teve em torno de 7% dos votos, é um peronista dissidente, mas para a relativa surpresa ali de quem esperava uma transferência massiva de votos para Massa, os eleitores de Schiaretti se dividem mais ou menos numa proporção de 2/3 indo para Massa e 1/3 indo para Milei, o que não é pouca coisa, não, indo para Milei. Agora, o ponto ali que pode ser decisivo são realmente os eleitores de Patrícia Burrich. Os eleitores da Patrícia estão indo nessa pesquisa Atlas Intel numa proporção
de 76% para Milei e só 12% para Sérgio Massa. Isso, apesar da coalizão Juntos pela Mudança ter rachado. Você teve um apoio ali não entusiasmado da Patrícia Bullrich a Milei, um apoio muito forte de Maurício Macri, que é o grande líder dessa coalizão, a Milei, mas você teve dissidências. Agora, essas dissidências não estão conseguindo transferir votos do Juntos pela Mudança para a massa. Talvez porque, essa é só uma hipótese, boa parte dos eleitores que simpatizavam com Horácio Rodrigues Larreta, prefeito de Buenos Aires, e que perdeu a candidatura para Patrícia Bullrich nas primárias, talvez já tenham feito no primeiro turno um movimento de voto útil em direção à Massa. Então, Massa não tem conseguido angariar em grande medida esses votos dispersos por outros candidatos no primeiro turno. Lorival, o que a gente deve observar e deve ser determinante na semana que vem, para além do debate? Eu acho que o debate é fundamental, né? Acho que na questão econômica, acho que o Sérgio Massa já abriu todos os seus pacotes de bondades possíveis e imagináveis, a ponto até de causar um revertério, né? Uma sensação do eleitor de que é uma coisa irresponsável, além de eleitoreira e tal. O eleitor argentino é um eleitor politizado, consciente. Exigente, né? Educado, né? Instruído e tal. Então, e o eleitor que tem menos instrução está tendendo a ir para o Milei. Então, acho que o Massa... Bom, não que ele tivesse muita opção, né, muita alternativa. Quer dizer, ser ministro da Economia de um país que vive um desastre econômico e ser candidato a presidente requer assim, algumas mágicas, né, assim, que ele tentou fazer. Mas acho que... o debate é muito importante e o Massa ele se sai muito melhor em debate do que o Milei, né? O Milei ele tem uma boa performance de marketing, ele consegue chocar, consegue chamar a atenção, ele é exuberante e uma parte dos argentinos gosta dessa exuberância. Mas ele não é bom de improviso, assim, ele não pensa rápido, ele não é muito fluente, ele não se expressa muito bem, ele fica meio pensando, assim, parece hesitante no que vai dizer. Também sabe que ele perde votos com coisas muito excessivamente extravagantes e tal. E o Massa não, o Massa é um político experimentado, né? O Milei é deputado desde 2017, mas... O Massa já foi candidato a presidente, né? Ele é experimentado, assim, e no debate ele pode talvez reverter uma parte dessa margem desfavorável que ele tem com relação ao Milei. E aí, Thaís, sua percepção? Você esteve lá no primeiro turno, no pós-primeiro turno, a sua avaliação, o que pode mudar o jogo? Agora não muda mais. Acho que agora é a última semana, como o Lorival disse, o Massa já gastou tudo que ele tinha, né? Ele já tirou da cartola dele, emprestada, tudo que ele podia. Ele gastou muito em cerca de 2 meses, ele gastou cerca de 2% do PIB com medidas econômicas que estão represando uma inflação que vai explodir ali na frente, né? Há uma expectativa de que a inflação de dezembro fique acima de 20%, ou seja, isso pode levar a inflação do ano a mais de 200%. Ele aumentou o déficit público, então ele contratou uma crise ainda pior para o novo presidente, seja ele ou seja o Milei, né? E ele fez isso na tentativa de alguma forma, convencer o eleitor de que ele é que tem a chave do cofre, que ele é o moderado e que ele vai saber fazer. A dúvida é o seguinte, até agora a gente não leu o plano econômico do Massa. Ele não publica, não é uma coisa publicada. Ele fala, né, Lorival? Ele fala, ele solta pílulas. Mas a gente não lê, nem dele, nem do Milei. Nós não lemos ainda um documento, como a gente está acostumado aqui no Brasil, né, das campanhas eleitorais. Não existe um documento em que a gente vai ler, passar ponto por ponto, fazer conta, entender exatamente qual vai ser, né, ou entender qual é o gradualismo, qual é o ritmo
O ritmo detonou a presidência de Macri. Ele quis ser gradualista demais e perdeu o timing, perdeu a rédea da condução da economia e a economia entrou em crise de novo e ele perdeu as eleições. A grande discussão hoje entre os economistas é qual o grau de gradualismo que o novo presidente vai ter para tomar qualquer decisão que ele queira. Ou vai ser as maluquices do Milei, ou vai ser o quê do Massa? Porque as maluquices, né, econômicas ele já promoveu. Professor, para finalizar, a Thaís coloca bastante essa questão econômica, mas se fosse tão somente a questão econômica, o Milei teria levado no primeiro turno, né? Então, todas as falas aqui mostram que há outras nuances para além desse desastre econômico, né? Se é que a gente pode chamar assim, da Argentina envolvendo essa eleição, não? Sim, é um desastre econômico, né? É uma inflação que já ultrapassa 12%, 15% ao mês, o nível de desemprego muito alto, o nível de pobreza batendo em 40% da população, endividamento externo impagável, o dólar em valores estratosféricos, completamente desequilibrado, o país sem reservas internacionais, um país que coloca impostos sobre exportação, que não consegue pagar as próprias importações. Agora, isso tudo acaba refletindo na agenda social. Então, a criminalidade aumentou muito, a insegurança, a percepção de insegurança da população argentina alcançou níveis inéditos, e isso faz com que o eleitorado pondere todo esse conjunto de fracassos e atribua isso ao governo atual. Então, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner e os ministros que fazem parte desse governo, Sérgio Massa, tenta se distanciar, dizer que não é um kirchnerista, que é um peronista liberal, que é uma pessoa com uma trajetória própria e que, porque conhece a máquina pública, porque está ministro, conseguirá resolver os problemas que o próprio governo criou. É difícil acreditar nessa lógica, mas uma parte do eleitorado, que é muito ligada ao Estado, que depende de subvenções ou que tem interesses atrelados à máquina pública, vota nesse tipo de proposta. É importante observar também o voto nas províncias, talvez as pesquisas não capturem tão bem quanto capturam os dados para as regiões metropolitanas, e ficar atento à validade do processo eleitoral, né? Houve muitas acusações de fraude no primeiro turno, nada amplamente comprovado, mas é preciso observar o que vai acontecer nesse segundo turno. Professor Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise e Estratégia Internacional da USP. Muito obrigado, professor. Obrigado, foi uma grande satisfação. Lorival, muito obrigado, viu? Bom fim de semana a vocês. E daqui a pouco as articulações em torno da privatização da Sabesp. O WW conversa com o relator do projeto. Até já.